Leitura do ensinamento de Meisho Sama, a volta de Kunito Kotachi como juiz dos vivos e orientação pelo Rokan Reverendo Dorival Santos Silva. A volta de Kunito Kotachi como juiz dos vivos. No Ofudesaki, livro psicografado da Omoto, está escrito que Kunito Kotachi no Mikoto vai aparecer no mundo material para julgar os vivos. Em outros textos, consta que até este momento protegeu a humanidade, permanecendo oculto, mas agora vai surgir diante dela, iniciando assim o julgamento no mundo físico. A partir de 1892, Kunito Kotachi no Mikoto afastou-se do reino espiritual e já se encontra a um passo do plano material. Assim aconteceu nas 3 dimensões. Pouco a pouco, foi se aproximando de cada uma delas, até, enfim, estar prestes a manifestar-se diretamente na Terra para julgar os vivos. Hoje, 4 de fevereiro de 1954, é, portanto, o dia do início do julgamento final. Terrível para quem tem máculas e pensamentos negativos, bom, maravilhoso para as pessoas de coração verdadeiramente nobre e correto, e excelente para aqueles que estão sendo perseguidos pelo mal. Bom dia a todos. Depois de um culto de ontem, hoje é um dia completamente diferente, né? Um dia bonito. São às vezes sinais que a gente recebe de Deus e a gente não presta muita atenção. Ontem muitas coisas aconteceram aqui, da energia acabar durante o dia, e após a oração Zengenzende, no final do Kanagaramati Hayamasi, a luz voltar. Quando acabou o culto, a ministra Carmen, lá do Peru, me mandou uma foto que durante o culto entrou uma borboleta. Eu não sei como é que é a casa, o Biceleto já foi para lá. Entrou uma borboleta e ficou numa rancha do lado do Daikoku, né? Que é uma casa lá, né? E fica no andar de cima, né? Não, embaixo. Aí então a borboleta ficou do lado do Daikoku. Eu falei assim, justo no dia de ontem. Então são algumas coisas que estão acontecendo que nós temos que prestar atenção. Então hoje é um dia de graça. É um dia de... Como eu vou dizer? É o primeiro dia de uma nova fase de nossas vidas. Esse dia de hoje também é quando você recebe missão nova. Então alguma coisa vai acontecer para nós. Não sei o que é. Coisas boas? Sim. Tomara a Deus que também não venham purificações. Mas caso venham, que a gente esteja preparado para poder ultrapassá-las. Mas a nossa compreensão do que é purificação faz com que você passe por elas de uma maneira mais fácil. Mas o processo agora... Eu estou falando muito tempo sobre isso. Eu sinto que esse ano é um dos cultos mais fortes desde ontem, que calhou do Setsubo junto com o culto mensal. Porque estamos vivendo uma época do mundo que a gente não viveu ainda. Está quase tudo em guerra. Revoltas em tudo quanto é lugar. Coisas acontecendo, distorções, guerra política, a corrupção que está lá nas tampas, revolta de povos na Europa e assim vai. Guerras na Europa, guerras no Oriente, e assim vai. Então, o que está por vir? Esse julgamento que é falado, nós estamos vivendo isso aí agora já. Por isso que é importante hoje não nos preocuparmos lá atrás. Né? É daqui para frente. O que já foi feito já está sendo julgado. Né? Ou já foi julgado? A gente não sabe. Então é daqui para frente. Qual vai ser o seu semear? Qual vai ser a sua linha? Porque daqui para frente as coisas vão ficar cada vez mais claras. E não tem como o mal vencer. Não tem como a treva permanecer. Não tem. Se ontem foi o fim do inverno no Oriente, dentro da linha do ensinamento, hoje é o primeiro dia da primavera. É o fim da era das trevas para o novo início de luz. E olha como o dia está bonito hoje. Né? Só para ilustrar esse dia de hoje, para não alongar muito, tem um livro chamado Livro de Urântia. É uma bitela, né? Um livro nervoso. Né?
E é incrível como esse livro às vezes me chama para falar alguma coisa para poder pegar ele, né? Então, por acaso, eu abri ele para fazer o Bom Dia de hoje, e abri aleatoriamente assim, e me saiu sobre fé e crença. E eu li sobre fé e crença e passei no Bom Dia. Mas em seguida, foi a religião como libertadora do homem. O que tem a ver com isso? Tem a ver com o que aconteceu com Kunindo Tokotachi. Ele foi aprisionado durante 3.000 anos. Por quê? Porque ele pregava a verdade, ele era justo, correto, e foi feito, criaram situações, criaram narrativas mentirosas para aprisioná-lo. O povo se iludiu e aprisionou ele numa montanha. Então, durante 3.000 anos ele ficou aprisionado. Quando ele se libertou, começa agora o processo. Então as pessoas acreditaram naquilo que era mentira como se fosse uma verdade, né? Por isso agora o lance da soja de ontem, né? E falado, o dia que essa soja torraram a soja e jogaram fora. O dia que a soja brotar, esse Deus vai ser libertado. Como é que a soja torrada brota? Não brota. Então era assim, demônio para fora, Deus para dentro. Só que estava jogando Deus para fora e trazendo demônio para dentro. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que aparentemente é bonitinho, lindinho, arrumadinho, e é tudo tranqueirinha mesmo. Né? Às vezes o mais simples é o mais correto e mais profundo. E esse texto aqui que eu separei aqui, é bem isso. Que as pessoas confundem muito a fé e a crença. E a liberdade que você tem nessa fé, que ela tem que ser uma fé libertadora, não que nos aprisione. Então ele fala assim nesse trecho. A crença terá alcançado o nível da fé quando estiver motivando a vida e moldando o modo de vida. A aceitação de um ensinamento como verdadeiro não é fé, é mais uma crença. Nem certeza ou convicção também não são fé. Um estado mental atinge os níveis da fé apenas quando, de fato, domina o modo de vida. A fé é um atributo vivo de uma experiência pessoal religiosa verdadeira. Acredita-se na verdade, admire-se a beleza e reverencia-se a bondade, mas não se as adora. Uma atitude assim de fé salvadora é centrada em Deus apenas, que é tudo isso personificado e infinitamente mais. A crença é sempre limitante e aprisionadora. A fé é expansiva e libertadora. A crença fixa, a fé liberta. Todavia, a fé religiosa viva é mais do que uma associação de crenças nobres. É mais do que um sistema elevado de filosofia. É uma experiência viva, voltada para os significados espirituais, junto aos ideais divinos e aos valores supremos. É conhecer a Deus e servir aos homens. As crenças podem transformar-se em posses grupais, mas a fé deve ser pessoal. As crenças teológicas podem ser sugeridas a um grupo, mas a fé apenas pode surgir individualmente do coração do religioso. Isso aqui é muito forte, né? Nós podemos pregar 1000 coisas aqui, mas a fé vai nascer do coração de cada um individualmente. Né? Eu lembro que eu falava, quando eu estava na Mundial, no Jurei Center, eu falava assim, quando chegavam pessoas pela primeira vez, alguma coisa que eu atendia, eu falava assim, tudo que eu falar para você, desconfie, duvide. Por quê? Porque eu sou suspeito. Eu já estou aqui. Não é? Eu já estou aqui. Então você só vai entender o que eu estou falando quando você vivenciar. E a fé é isso. A fé haverá falsificado a sua confiabilidade ao presumir negar as realidades e conferir aos seus devotos apenas conhecimentos presumidos. A fé é traidora quando fomenta a traição, a integridade intelectual e deprecia a lealdade aos valores supremos e aos ideais divinos. A fé nunca deixa de lado o dever de resolver os problemas da vida mortal. A fé viva não fomenta o fanatismo, a perseguição ou intolerância. A fé não impede a imaginação criativa, nem mantém um preconceito irracional contra as descobertas da investigação científica. A fé revitaliza a religião e obriga o religioso a viver heroicamente a regra de ouro. O zelo da fé está de acordo com o conhecimento, e os seus esforços são o prelúdio de uma paz sublime. Fanatismo. Mudar a doutrina para poder adequar a desejos pessoais, a ambição das pessoas, é totalmente fora do contexto. Por exemplo, quando eu estive no Japão, para conhecer os salos sagrados de Meishu Sama, que ele idealizou, conheci os 3, Hakone, Atami e Kyoto. Atami, lindo, né? Mas numa sala especial que tem lá no Palácio de Cristal, era onde Meishu Sama escrevia os ensinamentos. E eu falei assim, eu tenho que entrar nessa sala. Eu preciso entrar nessa sala. Né? Porque até então falava-se que não podia entrar lá.
De repente, a nossa caravana era de poucas pessoas, o reverendo disse assim, olha, o reverendo autorizou vocês a entrar na sala, acho que de 5 em 5 pessoas, para ficar 5 minutos cada grupo. Pô, meu, é incrível. A hora que você sentou naquela sala ali, tem uma mesa, até tem no Evangelho do Céu, volume, que eles ficam sentados escrevendo. Ficar sentado ali em frente, fechar os olhos, você sente, cara, alguma coisa. É uma coisa descomunal, é uma emoção que não dá para se explicar. Né? Depois, fui para Kyoto. Não estava tão pronto, mas foi lá, vimos muitas coisas. Mas em Hakone, nós também vimos o quê? O sepulcro dele e as coisas dele. Então, assim, quando a gente pisa num local sagrado, a gente sente a atmosfera espiritual de lá. Nós estamos aqui com a telha da casa de Meshu-sama. Veio um membro daqui, antigo da Mundial, eu pedi para ele tocar na telha de Meshu-sama, porque estava passando por uma purificação. Quando ele colocou a mão na telha assim, ele quase teve um treco. Ele sentiu algo muito forte. Porque imagina, isso aqui era da casa de Meshu-sama. Então, quantas e quantas aulas, quantas palestras, quantos jorei foi ministrado debaixo dessa telha? Então, está impregnado de coisas boas. Então, como é que alguém pode falar que o Japão, o solo sagrado de Meshu-sama, não tem vida? Não tem lógica isso. Só quem nunca vivenciou o milagre lá pode falar algo nesse nível, né? E depois, religião como libertadora do homem. A nossa fé, ela tem que ser uma fé libertadora, como é falado aqui no livro de Urântia. Eu usei isso aqui porque casa com tudo que Meshu-sama ensina. Nós somos livres, não somos livres? Nós podemos ir em qualquer lugar, estudar o que nós quisermos. Nada nos impede, como eu falei num culto. Algumas vezes por ano nós vamos lá no Lazinho participar de alguma cerimônia, ou em outro local participar de uma cerimônia. Né? É um centro. Qual o problema? Nenhum, Como eu posso ir assistir um culto evangélico, porque eu gosto de ouvir às vezes os cantos, assisto pela internet. Ou às vezes ouvir a pregação da congregação cristã, não a pregação em si, a palavra, porque foi ali que nasceu também a confirmação do templo Arte de Jorei, através do ancião, 1 ano depois que foi nos avisado que isso ia acontecer. Então, como é que eu não posso respeitar as outras as outras religiões? Sendo que muitas vezes são elas que nos dão sinais pequenos de aquilo que nós temos que fazer e nortear a nossa vida. Né? Eu fui kardecista, como é que eu posso renegar o passado que eu tive? Kardecista. Mas eu nasci católico, como é que eu vou renegar a igreja católica? Que lá que eu comecei a frequentar, assistir missa com a minha mãe, e andar ir nas procissões. Né? Então, como é que eu posso renegar isso? E esse respeito nós temos que ter. Por isso que hoje, nesse dia 4, é um momento de congraçamento, onde o que foi bom está gravado na nossa alma. O que não foi bom é descartado, porque você não serve mais para nada, só para reciclar. Agora, como é que você vai reciclar amor, ódio, ressentimento, mágoa e um monte de coisa? Vai se transformar em quê? Copo descartável? Não vai. Né? Então, nós temos que transformar, talvez, esses sentimentos negativos em força motriz para nós nos melhorarmos como pessoa, como seres humanos. Se nós hoje estamos ganhando uma nova missão, o que será que Deus quer da gente? Talvez, o principal, ajudar as pessoas a se libertarem das suas crenças trevosas, negativistas, que aprisiona. E quando eu falo de crença, não é só relacionada à fé, não. É crença pessoal mesmo, né? Que as pessoas têm um monte de neura que fica travado, não consegue evoluir. Né? Então, nós temos nossos medos? Temos. São crenças? São. Posso vencê-las? Posso. Depende de quem? De mim. Eu posso conversar com a dona Deise, orientar ela, de coisa e tal, mas se ela não dá um passo além para fazer, não vai adiantar nada. Por quê? O primeiro passo é o da coragem, de você romper isso. Então, a nossa missão, eu creio, que a missão do Templo Arte de Jorei hoje é uma missão de libertação. Nós somos guerreiros da luz. Nós não viemos para fazer volume, como eu falei ontem. Nós viemos para ajudar as pessoas a se libertarem das suas crenças negativas. Ou falsos dogmas também que são colocados. Não pode, não isso, não. E Meshu-sama fala totalmente ao contrário. Mas por quê? Porque as pessoas querem transformar a doutrina na sua doutrina, no seu modo de enxergar as coisas. Ele fala aqui, o homem inteligente sabe que é um filho da natureza, uma parte do universo material, e também não discerne nenhuma sobrevivência da personalidade individual nos movimentos e tensões de nível matemático do universo da energia. Nem jamais pode o homem discernir a realidade espiritual por meio do exame das causas e efeitos físicos.
O ser humano é consciente também de que ele é uma parte do cosmos, mas embora um conceito possa perdurar além do ciclo de uma vida mortal, nada há de inerente ao conceito que indica a sobrevivência pessoal da personalidade que o concebe. O propósito da religião não é satisfazer a curiosidade sobre Deus, mas sim proporcionar a constância intelectual e a segurança filosófica para estabilizar e enriquecer a vida humana, combinando o mortal com o divino, o parcial com o perfeito, homem e Deus. É por intermédio da experiência religiosa que os conceitos humanos da idealidade tornam-se dotados e plenos de realidade. Agora, sobretudo, os filhos de Deus estão alistados junto para lutarem na batalha, que é um triunfo da realidade sobre as sombras parciais da existência. Afinal, todas as criaturas tornam-se conscientes do fato de que Deus e todas as hostes divinas de um universo quase sem limites estão do seu lado na luta superna para alcançar a eternidade da vida e a divindade de status. Tais filhos, liberados pela fé, certamente se alistaram nas lutas do tempo, ao lado das forças supremas e das personalidades divinas da eternidade. Até mesmo as estrelas, nos seus cursos, agora estão na batalha por eles. Afinal, eles contemplam o universo de dentro do ponto de vista de Deus e das incertezas de isolamento material. Tudo fica transformado nas certezas da progressão espiritual eterna. E mesmo o tempo não se torna mais do que uma sombra da eternidade, lançada pelas realidades do paraíso sob a panóplia em movimento no espaço. Messama fala que ele veio à Terra para salvar os deuses, não veio para salvar os homens. Se nós entendermos realmente a nossa missão, quem somos nós de fato, nós somos deuses encarnados, cada um num nível, porque teve que passar por processo de lapidação para alcançar o estágio atual. Mas nós não sabemos o que está por trás da porta, o que vem além. Vai depender muito do quê? Do nosso processo de purificação agora. Por isso que é importante conhecimento, estudo, aprofundamento da fé, visão ampla das coisas e, principalmente, deixar as trevas do passado no passado. Parar de ficar arrastando culpas, medos, remorsos e tudo mais do passado. Já foi. Agora é viver o hoje, nos preparando para amanhã. Viver o hoje, nos preparando para amanhã. Né? Então eu espero que os senhores tenham muitas graças, sejam imensamente abençoados a partir desta data e que vamos ver o que vai acontecer. Orem constantemente, pedindo a Deus sabedoria para os senhores lidarem com as bênçãos que vão chegar. E se por acaso nesse caminho houver alguma queda, levanta, dá risada e vai em frente. Porque foi só uma queda. Né? Talvez para você respirar um pouco e olhar onde você está pisando. Né? Deus é bom demais. Tem muita coisa boa chegando. E prestem atenção nos sinais. Libertem-se. Tá bom? Obrigado a todos. Boa missão. Um bom dia.